Olá, gente boa, tudo bem? Obrigado por você ter clicado nesse vídeo e eu tenho certeza que essa mensagem vai fortalecer a sua fé e te aproximar à intimidade com o Espírito Santo de Deus. 6 coisas tremendas que acontecem com quem tem intimidade com o Espírito Santo. Bom, relacionamento é diferente de intimidade. Relacionamento vem pela salvação em Jesus. Quando você crê em Jesus, confessa Ele como seu Senhor e seu Salvador, você adquire, então, o poder de se relacionar com o Espírito Santo, que intercede por você, que te orienta acerca de coisas tremendas, profundas, que está com você todos os dias, que é o intercessor. Mas a intimidade é diferente do relacionamento. A intimidade vem por uma entrega total. Exemplo bem didático. Um marido e uma mulher. A mulher tem muitas amigas, mas só é íntima do marido, porque se entregou a ele no altar. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que já creram em Cristo, creem em Cristo, já receberam o Espírito Santo da verdade, mas não têm intimidade com ele, porque ainda não aprenderam o poder da entrega. Quando se entregam totalmente, decidem confiar totalmente, adquirem o poder da intimidade. Todos os dias você se rende mais um pouco. Você mortifica a sua carne e você mergulha em intimidade com o Espírito Santo. Separei aqui para vocês esse estudo, essa mensagem que vai te ajudar, vai te fortalecer no dia de hoje. Vou pedir a você, além de se inscrever, que é muito importante, deixar o seu joia, compartilhe para alguém, mande para algum amigo, para alguma amiga, para alguma pessoa que você acredite que essa mensagem vai impactá-la. Bom, olha que coisa interessante. A primeira coisa, dentre as 6, que a intimidade com o Espírito Santo pode trazer, é que a sua mente estará na missão e nunca na ambição. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a visão dela está na missão, no propósito que ela foi levantada para cumprir, no propósito que Deus tem para ela, e nunca na ambição. E o alinhamento do propósito é feito diariamente, justamente com essa entrega. Abraão só pôde conhecer e só pôde ser treinado quando se aproximou de Deus, quando decidiu deixar tudo para trás e segui-lo. Intimidade está exatamente nisso. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você passa a ter uma visão do seu propósito e abandona uma visão mundana, passageira, efêmera. A sua visão está focada naquilo que é para sempre. Está focada naquilo que é para sempre. 2. Segunda coisa poderosa que acontece com quem é cheio do Espírito Santo, você passa a ter misericórdia dos seus inimigos, ao invés de atacar os seus amigos. Uma coisa interessante é que o Salmo 23 ele é muito bonito. Muito bonito, é um salmo quase que universal, todos, cristãos e não cristãos, conhecem. Aqueles que amam a Bíblia, os que não amam a Bíblia, só tem como um livro histórico, um livro de reflexão, de sabedoria, etc., conhecem. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? E em determinado momento do Salmo 23, ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice possa transbordar. O interessante é que raramente você vê um judeu falando para Deus preparar uma mesa na presença dos inimigos. Eu sempre olhei esse texto e não está nada errado em dizer que Deus vai honrar a sua fé e a sua dedicação a Ele de tal modo que os inimigos estarão ao redor vendo a mesa que foi posta para você, que serve e confia nele. Isso não é um jeito equivocado ou errado de se interpretar ou de se ver esse salmo, essa música. Mas uma pessoa me falou um dia sobre uma visão acerca desse trecho, que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tem a ver com o poder do Espírito Santo operando na sua vida. Que quando o Espírito Santo opera em você de tal maneira, até os seus inimigos podem estar próximos a você e tendo a possibilidade de sentar na mesa também. Isso é muito interessante e muda toda a perspectiva de olhar para este versículo, olhar para este salmo, esse trecho do salmo, que até os inimigos, em um momento, podem se reconciliar comigo diante da bênção de Deus na minha vida. Essa é uma forma tremenda de enxergar isso, porque quando você é cheio do Espírito Santo,
Você passa a ter misericórdia. Lembra que Jesus disse, olha, você tem que orar por aqueles que te perseguem. Você passa a ter misericórdia dos inimigos. E você não ataca os seus amigos. É exatamente o oposto do que aconteceu com o rei Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Deus não queria um rei para Israel. O próprio Deus seria o guia, o condutor do povo, mas o povo, olhando para as nações vizinhas, quis um rei também. E Saul, quando estava cheio do Espírito Santo, Saul era implacável nas batalhas e era muito misericordioso, era cheio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo se retirou de Saul, ele começou a perseguir os amigos. Ele começou a querer matar os amigos. Quando uma pessoa ela está vazia do Espírito Santo, ela fere os amigos que estão à sua volta. Quando a pessoa ela não é guiada pela ótica celestial, ela fere todo mundo que está à sua volta. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é o oposto disso. É uma pessoa que ora por aqueles que o perseguem e não mata os seus próprios amigos. A terceira coisa poderosa que acontece com quem é cheio do Espírito Santo é que você passa a não mais concordar com as mentiras que o inimigo diz a teu respeito. Você não concorda mais com as mentiras que são faladas ao teu respeito, com a visão errada que as pessoas têm sobre você, porque você sabe 4 coisas importantíssimas. Primeiro, você sabe que você foi perdoado. Segundo, você sabe que tudo se fez novo, né? Uma coisa eu faço. Olha, eu me esqueço das coisas que para trás devem ser deixadas, devem ficar. E eu olho, eu estou focado no prêmio que está diante de mim, as coisas que estão diante de mim. Paulo está nos ensinando sobre isso. Então você entende que tudo se fez novo. Terceira coisa, você sabe que você foi justificado. E quarto, você sabe que você está curado. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim: ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías estava profetizando sobre o sofrimento do Messias, que pelo seu sofrimento nós seríamos curados. Então quando você é cheio do Espírito Santo, você não concorda mais com as mentiras do inimigo. Eu lembro de uma música que eu fiz, foi a primeira música que eu fiz quando eu ingressei num grupo bem famoso na época, chamado Toque no Altar. A música se chama Minha Herança. E eu lembro que eu tinha rabiscado a minha Bíblia anos e anos atrás, antes de compor essa música, eu tinha escrito lá: sou tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e não, eu não sou as mentiras que estão falando ao meu respeito. E olha, muitas pessoas têm dificuldade de começar as coisas mais importantes e mais significativas da sua vida porque se balizam, se guiam demais pela opinião do outro. Talvez você não é ainda um sucesso na sua rede social, sucesso que eu falo no sentido de cumprir seu propósito. Talvez você não foi um sucesso ainda no seu ministério, né? Um sucesso na sua profissão, um sucesso nos seus sonhos, na sua vocação, enfim, transfira para a área que se aplica agora para você, porque você se importa demais com a opinião do outro. Se eu me importasse tanto com a opinião das pessoas, eu não teria o canal que eu tenho, ou os canais que eu tenho, eu não teria a relevância que eu tenho. Eu faço aquilo que eu acredito que Deus coloca no meu coração, embasado na verdade, e sigo aquilo que ele está falando comigo. Olha, se Jesus fosse se importar tanto com a opinião de Pedro, Jesus carregaria uma espada, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário e não seria o salvador da humanidade. Se Paulo se importasse tanto com as opiniões dos próprios apóstolos sobre ele, Paulo talvez não seria o maior apóstolo, entre aspas, né, o maior evangelista do Novo Testamento. Paulo não seria um dos nomes mais importantes do Novo Testamento? Não teria evangelizado tanta gente importante em várias regiões e influenciou o mundo inteiro. Ora, se você se importar com a opinião que as pessoas têm ao teu respeito, você não vive o que Deus tem para você. Se Elias se importasse tanto com a opinião de Eliseu, Elias não tinha experimentado de subir numa carruagem em meio ao fogo. Isso é muito interessante. Se Davi se importasse tanto com a opinião que os irmãos e o pai tinham a respeito dele, Davi nunca derrotaria um gigante, tampouco o urso e o leão, tampouco se tornaria rei de Israel, um dos maiores reis da história de Israel. Então veja, quando você é cheio do Espírito Santo, você não se importa tanto com a opinião dos outros, você se importa mais em seguir a voz que te guia. Jesus disse assim: as minhas ovelhas conhecerão a minha voz, e pela intimidade de conhecer a minha voz, elas vão me seguir.
Acontece que o mundo está tão perdido que as pessoas pararam de ouvir o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Quarta coisa que acontece com quem é cheio do Espírito Santo, coisa poderosa que acontece, você se torna corajoso e não covarde. Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim, olha, logo depois dos discípulos terem falado para os instruídos, homens com gramática, homens com grande conhecimento, religiosos, eles falam assim, olha, de certo, esses homens que acabaram de falar a vocês são homens agramatos, são aculturados, são sem gramática, né? Tropeçam na língua, são homens sem cultura. Mas uma coisa nós reconhecemos, Atos capítulo 4, versículo 13, eles testemunham sobre os discípulos de Jesus, sobre Pedro, sobre João. Eles falam assim, certamente estes homens andaram com Jesus de Nazaré. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fala com coragem, com intrepidez, com ousadia e com autoridade. Porque essa autoridade vem de quem delegou para você, vem da intimidade. Você ouviu dele e você fala. É por isso que Davi tinha tanta autoridade. Ele fala para Golias, quem é você para afrontar os exércitos do Deus vivo? Porque Davi estava imbuído em coragem. A coragem é a chave que destrava a ousadia. A ousadia é a chave que abre a porta do milagre. Então, as pessoas que têm coragem é porque têm intimidade. Quem tem coragem tem ousadia. Quem tem ousadia vive os maiores milagres de sua vida. Quinto e penúltimo ponto, penúltima coisa que acontece com quem é cheio do Espírito Santo. Você aprende o poder de servir. A grandeza que é servir. Você serve para um propósito, para uma visão. Olha que coisa interessante, quando Saul, o primeiro rei, eu volto a ele, quando Saul estava cheio da unção, ele servia ao povo em amor. Mas quando o Espírito Santo se retirou de Saul, ele começou a ter medo do povo. Diz a Bíblia que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ele temia ao povo. Nós estamos vendo as pessoas temerosas porque não têm intimidade com o Espírito Santo. Escute uma coisa, você precisa aprender a servir. E você só aprende a servir quando você tem intimidade na entrega com o Espírito Santo. Sexto e último ponto, sexta coisa que acontece, coisa tremenda que acontece com quem é cheio do Espírito Santo. Você lutará do lado da autoridade. Isso é muito tremendo. Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina a nos submeter a toda a autoridade que é constituída por Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós aprendemos a lutar com as autoridades e não contra as autoridades, porque a nossa vida passa a fluir. Quando uma pessoa não tem a visão espiritual, quando uma pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela entra no que o salmista chama de um abismo chama outro abismo. É porque ela só fica se rebelando contra autoridades. E ela não conhece a grandeza do que é ser guiado debaixo de uma autoridade. Olha, 6 pontos eu separei aqui para você, dentre outros que poderíamos falar. E eu oro para que você decida não só ter um relacionamento com o Espírito Santo que vem a partir do momento que você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e crê em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Aí vem o relacionamento. Isso vem através da salvação em Jesus. Eu oro para que você tenha intimidade, porque este mundo precisa de pessoas que não só falem das coisas do relacionamento, mas provem para este mundo que está perdido o caminho, e é o caminho da intimidade. Eu concluo dizendo, Jesus falando para os religiosos e sinalizando para o tempo da sua vinda, ele disse assim, naquele grande dia vocês ouvirão, afasta-te de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Jesus usa uma palavra do grego aí, aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci, uma palavra do grego que era muito utilizada naquele momento do homem para a mulher. Por exemplo, minha esposa se chama Mariana, Rafael conheceu Mariana, ou seja, Rafael teve um relacionamento íntimo de casal com Mariana. Abraão conheceu a Sara e assim por diante. Então está ligado à intimidade. Veja, Jesus está falando para aqueles homens religiosos que conheciam ao Pai, conheciam a Deus, conheciam a lei.
mas eram vazios por dentro, não tinham intimidade. E ele fala assim, olha, naquele grande dia vocês profetizaram, fizeram milagres, chamaram Senhor, Senhor, mas vão ouvir, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca foram íntimos de mim. Vocês nunca andaram em intimidade, em profundidade de vida. O mais interessante é não ter a sua voz conhecida na internet, não é ter sua voz conhecida no YouTube, seu rosto, seu canal, a sua empresa ser bem-sucedida. Nada disso. Essas coisas são importantes, mas o essencial é que mesmo, ainda que você trilhe a sua vida, a sua jornada em anonimato na terra, mas no mundo espiritual, quando você abre essa boquinha aí, quando você levanta a sua mão, quando você dobra esse joelhinho aí no teu quarto, o Criador diz assim, eu conheço essa voz, é o meu filho. É o meu filho. Ele tem intimidade comigo. O mundo espiritual se move. Se essa mensagem abençoou você, eu peço a você, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.